Sejam bem-vindos ao programa Estudo na Palavra, uma explanação de estudos bíblicos tendo como foco a cruz de Cristo. Bem-vindo hoje ao Estudo na Palavra. Eu sou o evangelista Jimmy Swaggart com o Lauren Lawson, o David Borg, John Rosenstern, Dr. Don Paul Gray, Dave Smith, e é um prazer estar com você aqui hoje para estudarmos a Palavra de Deus. Senhores, vamos começar no versículo 26 do capítulo 7 de Daniel, por favor. Mas o juízo estabelecer-se-á, e eles tirarão o seu domínio para o destruir e para o desfazer até o fim. O anjo volta para o versículo 10. Vamos ler o versículo 10, por favor? Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões estavam diante dele. Assentou-se o juízo e abriram-se os livros. Vai ser um tempo tremendo nesse julgamento. E acho que está falando do juízo do trono branco. Vocês concordam? Mais uma vez, o único juízo que virá depois do anticristo será o juízo do trono branco. Verdade. Alguns pensam que isso se refere ao juízo das nações também, que vai acontecer. Mas acho que isso vai acontecer assim que acontecer a segunda vinda, sim, antes do milênio. O termo os livros se abriram também está em Apocalipse 20. Parece ser similar, mas pode ser também. O mundo não gosta de pensar que vai ter que estar diante de Deus um dia e ser julgado. E eu estava lendo há um tempo atrás o que um pastor batista escreveu, e ele disse que o mundo está tão cheio da psicologia, e vocês sabem mais sobre a psicologia, mas eles não acreditam que o homem é responsável, não é? Pelas coisas ruins que ele faz. São forças exteriores que fazem isso acontecer, não é? É a cultura, tá certo. E ele disse que o mundo está tão cheio de psicologia que essa ideia de um juízo é anátema. Eles não acreditam em algo assim, nesse negócio de juízo e prestar contas para Deus. Se você não é responsável, então para que você vai prestar contas? Mas um juízo está chegando. Sim. Não importa o que os homens dizem, um juízo está chegando. E você vai encarar Jesus Cristo agora, na cruz de Cristo, entregando o coração para Ele, ou você vai encontrá-lo no juízo do trono branco, mas você vai encontrá-lo, todo ser humano. Sim. E muitos não gostam de pensar nisso, sabe? Não querem ter nada a ver com isso, mas não importa. Os homens ainda vão ter que enfrentar isso, e o anticristo vai estar lá também, o homem mais poderoso que já viveu depois de Jesus Cristo. E ele vai estar no juízo do trono branco, assim como qualquer outro pecador que já viveu e negou a Jesus. Verdade, é verdade. E não só vai haver um juízo, mas vai haver também uma admissão de culpa vinda de toda pessoa. Quando você olha para os livros e está escrito aquilo que você fez, certo? A Bíblia diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará, se não nessa vida, mas diante do trono de Deus. Mas a diferença é que essa admissão, essa declaração não vai te salvar nessa época, não vai trazer redenção, vai trazer condenação eterna. É verdade. Porque a sentença que será dada nunca mais será evitada, ela não vai parar. Você vai viver o resto de sua vida no lago de fogo separado de Deus. Eu acredito que milhões de pessoas vão chorar, vão se arrepender e dizer, sim, tenha misericórdia de mim, por favor. Mas o tempo da salvação é hoje. Hoje é o dia da salvação, não amanhã. E alguém já disse assim, olha, não, há incrédulos no inferno. E é verdade, não há. Mas também não existe salvação lá. Verdade. No juízo do trono branco, ninguém vai fazer apelo para a salvação. Essas coisas são para agora. Sim. E não para depois. E ninguém vai argumentar nada. É verdade. Os livros vão se abrir e ninguém vai ter desculpas. É verdade. Existe uma doutrina que ainda não é tão conhecida como era, mas eles ainda ensinam. E acho que é relevante em relação ao que chamo de direção errônea, que é a reconciliação total ou a reconciliação universal.
essa ideia de que o que Cristo fez na cruz foi tão efetivo que mesmo no final, Lúcifer, Satanás, vai ser salvo. E acho que é uma doutrina grotesca que acaba com a prestação de contas da pessoa e diz: se você não se arrepender e fazer o que é certo e receber a Cristo, no fim você vai continuar bem. Mas a reconciliação final é a reconciliação total ou universal, mas é uma heresia condenável. Poucas pessoas seguem, mas quem sabe alguém está assistindo e aceita esse conceito. Isso está errado. Eles citam o verso que o Lauren mencionou: toda língua confessará e todo joelho se dobrará, dizendo que você vai ter uma oportunidade de aceitar a Jesus depois. Mas isso não quer dizer que a pessoa vai estar sendo salva? Ué? Com certeza, mas é o que eles pensam e tiram isso fora do contexto e provam sua doutrina assim. Correto. E eles tentam declarar que não existe punição eterna e que parte das coisas que eu nunca entendi é que eles dizem que o caráter de Deus não permite que ele venha punir as pessoas dessa maneira e, ao mesmo tempo, eles dizem que ele será punido por um curto período de tempo. Qual é a diferença? Sim, eles pensam que um Deus de amor nunca iria punir alguém dessa maneira. É como a doutrina do purgatório. De certa maneira, sim. Eu tenho um amigo que estudou comigo e talvez ele esteja assistindo o programa hoje. Ele é um irmão querido, mas ele adotou esse universalismo. Mas, essencialmente, irmão Swager, isso nega a integridade, a validade e a importância da cruz. Sim, você pode repetir, Dr. Gray? Olha só, essa doutrina do universalismo, ela nega a importância e a necessidade e a integridade da cruz e o que ela quer dizer. Se o universalismo estiver correto, a ênfase está no amor de Deus. Deus nos ama muito e ele finalmente nos perdoa. Essa é a mensagem da igreja neoliberal? Não, a igreja neoliberal, você se torna um cristão através de assimilação. Você conhece a atividade cristã. Isso é o bastante. Sei, mas eles não acreditam em um Deus que vamos ter que prestar contas para ele. Certo. Aí não existe uma mensagem do pecado sendo pregada. Isso não é permitido. A convicção é algo negativo na cabeça deles e não tem como você pegar o ser humano e consolá-lo até o céu. Você sempre tem que mostrar a primeira revelação exigida para que qualquer ser humano seja salvo é que ele é um pecador e está separado de Deus e precisa de um Salvador. Você não busca um Salvador se não precisa ser salvo. E essa ideia de, vamos deixar as pessoas confortáveis, se você estiver fazendo isso e eventualmente mostrar o evangelho verdadeiro para eles, talvez algo possa acontecer, mas não é o que vejo acontecendo. Quantas igrejas hoje estão pregando contra o pecado? Quantas igrejas estão pregando a cruz? Quantas igrejas estão pregando o sangue? Quantas igrejas estão pregando o inferno? Quantas? E quantos estão pregando o juízo que está por vir? Quantos? Não temos o bastante. Algumas estão pregando, mas não o bastante. Existem alguns, é verdade. Eu acho que menos da metade está pregando. Talvez menos de 2/3. Porque todas as principais igrejas cristãs não pregam o que você mencionou. Eu conversei, estou falando de Primeira Metodista, Primeira Batista, talvez os batistas preguem. Primeira Presbiteriana, Luterana, Episcopal, os cristãos, os discípulos. Estou pensando nas grandes denominações ali na área de Dallas. Eles não pregam isso. Eu estava conversando com o Dave há alguns dias atrás. A igreja que o sogro dele pastoreou, não é? Sim. Eu conheci o sogro dele, um homem de Deus, de verdade. Pastoreou a igreja por anos, estava crescendo, as pessoas eram salvas e hoje se transformou em quê? É uma igreja neoliberal. Uma transformação tremenda daquilo que era. Aconteceu assim lá na igreja onde eu cresci também. Eu ouvi dizer outro dia que uma pessoa da minha cidade visitou nossos cultos aqui
e disseram para mim: olha, você sabia que a nossa igreja, aonde nós crescemos, muita coisa mudou? E eu perguntei: como assim? Eles descreveram, e foi como você falou, o modelo neoliberal. As paredes ficaram pretas e parece mais uma boate. Voltando até a reconciliação final, isso no fim das contas não é chamar Deus de mentiroso? Ele disse para Adão e Eva: se você comer do fruto da árvore do bem e do mal, você vai morrer. E não foi Satanás que chegou até eles e disse: vocês não vão morrer. Não é basicamente a mesma coisa? Sim, claro. É sim. Mas existem várias passagens na palavra de Deus onde a Bíblia inteira fala contra o que você descreveu. E eu não sei como algum pregador do evangelho pode aceitar uma tolice dessas. E vamos deixar claro que ninguém aqui gosta da ideia de dizer para as pessoas que elas estão indo para o inferno eternamente. Mas o alerta precisa ser dado. O reconhecimento de nossa necessidade deve estar clara nos corações, ou não vai haver salvação, arrependimento daquilo que é um caminho errôneo. Então isso tem que ser parte da mensagem de salvação. Quando fui salvo, aquilo que ficou muito claro para mim era que eu era um pecador separado de Deus através do meu pecado. A culpa era minha. Eu escolhi aquilo e fiz aquilo. Eu me separei e estava desafiando Deus e não queria um relacionamento com Ele. E minha vida estava terrível por causa daquilo. Era muito claro. E então o caminho até o Senhor também ficou claro, que se eu aceitá-lo, Ele não vai me lançar fora de maneira alguma. Estamos estudando o livro de Daniel. E estamos estudando já há uns 3 meses e estamos terminando o capítulo 7 e ele é cheio de profecias e é um livro de profecias e suspeito que você pode estudar umas 100 vezes e ainda assim ver coisas que não sabia delas. Então a soberania, o poder e a grandeza dos reis que há debaixo de todo o céu serão entregues nas mãos dos santos, o povo do Altíssimo. O reino dele será um reino eterno e todos os governantes o adorarão e lhe obedecerão. A grandeza do reino debaixo de todo o céu se refere à terra aonde Jesus vai reinar de maneira suprema. Daniel também viu isso em uma visão de uma pedra descendo do céu e batendo nos pés. Os pés da estátua representavam as nações do mundo e todas foram despedaçadas, mostrando que ele vai voltar, o Senhor Jesus vai voltar com poder para dominar sobre esse mundo. Eu vou repetir, senhoras e senhores, na segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, e ele vai voltar para essa terra. Ele vai voltar, quero que você saiba. Ele virá dominar os reinos desse mundo e instituir justiça, santidade, pureza. E alguém pode dizer: essa é a coisa mais chata do mundo. Não quando vem do Senhor. Não tem nada de chato nisso. Ele vai servir como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores da terra inteira. Ele vai ser o presidente do mundo inteiro. E não vamos mais ter guerras. Eles vão transformar suas espadas e lanças em ferramentas. Pense nisso, senhoras e senhores. Não vamos ter guerra. Não vai mais ter pobreza. Não vai mais ter crime. Isso vai acabar para sempre. Ninguém mais vai ficar doente. Pense no que estou falando. Ninguém mais vai ficar enfermo. Imagina só. Estamos falando de algo que o homem tentou fazer nesse mundo e nunca conseguiu. Eu lembro que preguei para o Jimmy Mayo uma vez em Atlanta, na Geórgia, há anos atrás, quando o presidente Lyndon B. Johnson instituiu uma guerra contra a pobreza. Lembram? Sim. Uma guerra contra a pobreza, que ele ia acabar com a pobreza da face da terra. Mas a pobreza não é questão de alguns são pobres e outros não são. Em uma sociedade como temos hoje, esse não é o caso. Você tem que mudar o coração das pessoas antes de trazer aquilo que precisa ser trazido. De qualquer maneira, ele gastou $1 trilhão e não fez o menor sentido.
não mudou nada. Foi algo trágico. De qualquer maneira, o Senhor Jesus Cristo está voltando. E ele vai instituir um governo. A Bíblia diz que o governo estará sobre os seus ombros, como o mundo nunca viu antes em sua história. E vai ser um mundo sem pecado. A grande maioria vai ter um certo pecado, mas a grande maioria vai ser um mundo sem pecado. O anticristo vai estar no inferno nessa época específica. Então Jesus vai dominar os reinos desse mundo, o domínio desses reinos e a grandeza desses reinos. E debaixo do céu quer dizer que todo o planeta na segunda vinda de Jesus Cristo. Eu quero perguntar para você, você acredita que Jesus Cristo está voltando para essa terra? Você crê nisso? Olha, deixando as outras coisas de lado, em seu coração, você realmente crê ou tem algumas dúvidas? Eu não sei, e por aí vai. Senhoras e senhores, ele está voltando. Você tem que entender isso. Deixa eu fazer outra pergunta. Você acredita em um lugar chamado inferno? Você crê nisso? Aonde o verme não queima, o fogo não se apaga e os vermes não morrem. Sofrimento, choro e o ranger de dentes para todo o sempre. Não por períodos limitados de tempo. Não uma sentença apenas, mas para todo o sempre. Você crê nisso? Você crê? Você crê que existe um lugar chamado céu? A cidade onde o Cordeiro é a luz. Você crê? Aonde não existe mais sofrimento, não existe dor, não existe nenhuma preocupação, não existe mais pobreza, não existem mais doenças, como mencionei há um instante atrás, não existe mais pecado. Você crê nisso? Para todo o sempre. Você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Pense nessa pergunta. Jesus Cristo é o Filho de Deus. Você crê nisso? Você crê que para estar salvo, você tem que aceitar a Jesus Cristo? Tem que ser, pois foi Ele quem pagou o preço pela nossa salvação, morrendo na cruz. Você crê que precisa aceitar a Jesus Cristo para ser salvo? Você crê que não existe outra maneira de ser salvo? Não existem 10 maneiras, 5 ou nem 2, apenas uma. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem até o Pai senão através de mim. Você crê nisso? Sim. Estou te perguntando. Tudo o que eu disse, se você realmente está salvo, você acredita nisso. Tudo o que eu falei, se você está salvo mesmo, você acredita. Eu não sei se ele é o Filho de Deus ou não. Então, você tem que ser salvo. Eu não sei se existe um lugar chamado inferno. Você tem que ser salvo. Não sei, eu gosto do céu, né? Soa bem, mas parece uma fábula. Você tem que ser salvo. Jesus Cristo morreu na cruz por você, para que você fosse salvo. E aí? Você crê nisso? Ou você crê que ele foi um bom homem, mas era meio enganado? Não. As coisas que eu disse aqui. Se a pessoa é salva, acredita em tudo que eu falei. E se você tem dúvidas, você não está salvo. Se o seu coração parasse de bater hoje, você ia morrer perdido eternamente, para todo o sempre. Não há nada maior que a salvação. Nada é maior, Verdade, do que ter certo. paz com Deus. Sim. A minha paz eu te dou, não a paz que o mundo dá, mas a minha paz, Jesus disse, eu te dou. Irmão Swagger, eu gostaria de acreditar nessas coisas que você falou. Você pode, é só entregar sua vida e o seu coração para Cristo. Eu vou orar agora. Creio que posso Amém. dizer sem medo de contradição. Sei que já orei com centenas de milhares de pessoas e talvez milhões pelo mundo inteiro. E agora é para você, aonde você morar no mundo, não faz diferença.
Não importa os pecados que você Glória a cometeu no Deus. passado, se você acreditar nele, crer nele e aceitá-lo como seu Salvador e seu Senhor, daqui a poucos instantes ele vai te salvar, escrever o seu nome no livro da vida do Cordeiro. E você estará a caminho do céu. Vamos orar agora e quero que você repita comigo. Há muito tempo atrás o Senhor me disse, Ele disse, não considere que eles sabem o que dizer. Não sabem. Mas ajude-os. E é por isso que fazemos como fazemos. Eu vou orar e quero que você ore comigo. Os irmãos vão orar com você. E se você acreditar no que disser, repetir palavras não vão te salvar. Mas se você acreditar no que está dizendo, você estará salvo. Vamos orar. Querido Deus do céu, Querido Deus do céu, eu venho a Ti, em nome de Jesus Cristo. em nome de Jesus Cristo. Perdoe os meus pecados, como tenho vivido, as coisas que eu fiz, com a minha boca, eu confesso, Jesus Cristo, e em meu coração, eu creio, que Deus ressuscitou Jesus, dentre os mortos, e que Ele vive. Neste exato momento, eu aceito a Jesus Cristo, como Salvador da minha alma, e eu faço dele o Senhor da minha vida, e de acordo com a sua palavra, que não pode mentir, eu estou lavado, estou limpo, estou perdoado, eu estou salvo. Glória a Deus. Você quer dizer que estou? Sim, você está salvo. Se acreditou no que disse, você está salvo. E, senhoras e senhores, ligue para alguém hoje ou nessa noite e diga para eles que você aceitou a Jesus. Há uma razão pela qual estou dizendo isso. Você não tem que fazer isso para estar salvo agora. Você é salvo por aceitar a Cristo, que foi o que você fez. Mas vai te fortalecer quando você diz para outras pessoas que você aceitou a Jesus. Alguns podem rir de você, outros vão te dar os parabéns, mas vai te ajudar. Então faça isso e diga a outros que você entregou a vida para o Senhor Jesus Cristo. E vai te fortalecer grandemente. Você vai sentir em seu espírito e vai te fortalecer. Escuta aqui. A jornada na qual você entrou nunca vai acabar. E o seu nome foi escrito no livro da vida do Cordeiro. Que privilégio, que alegria, que glória. Como eu falei, você precisa contar para alguém. Glória a Deus. Por favor. Este é o fim da visão. Eu, Daniel, fiquei aterrorizado por causa dos meus pensamentos e meu rosto empalideceu, mas guardei essas coisas comigo. Esse versículo indica que Daniel, independentemente da explicação do anjo, ainda não entendia a visão por completo. Não é à toa que ele não entendeu. Daniel estava recebendo algo de Deus que hoje foi há mais de 2.500 anos atrás. Imagina só. Para ele conseguir entender o que estava acontecendo aqui, foi exatamente como ele disse: os meus pensamentos muito me espantavam e mudou-se em mim o meu semblante, mas guardei estas coisas no meu coração. Eu creio que na medida que a vida dele continuou, ele foi entendendo cada vez mais. Isso é algo tão profundo que não dá para entender tudo de uma vez só. Concordo que a informação foi muito mais do que ele podia compreender, mas acredito que o que chateava Daniel era que Israel ia ter que passar por algumas dessas coisas. Não era o que ele desejava, porque a visão da vida de Daniel era centrada em Israel, e mesmo depois de 60 anos de cativeiro, ele ainda pensava sobre o sacrifício e o horário do sacrifício. E o que é Israel, e quando Deus ia se mover em Israel. E ele lê as profecias de Jeremias e vê os 70 anos de
cativeiro estão quase no fim, começa a orar e chorar, e a vida de Daniel era sobre a melhora de Israel. E quando você passa, como no versículo 25, ele vai oprimir os santos do Altíssimo. Isso é terrível, como nos primeiros 3 anos e meio, ele vai tentar acabar com Israel e vai machucá-los. Isso é contra o que passa na cabeça dele em relação a querer Israel de volta na terra, vivendo uma vida vitoriosa. É o contrário do que ele quer, mas ele sente a dor e fica aterrorizado por causa do que Israel vai passar no período da grande tribulação. E é por isso que a mente dele, o coração dele, a visão que ele teve, não foi nada feliz quando ele recebeu essa explicação. É verdade. Do que aconteceria com Israel. E é por isso que acho que ele ficou aterrorizado. E é claro que essa aqui é a minha opinião. Não foi por falta de sabedoria, mas porque ele entendeu algo que o atribulou. A palavra cogitar é interessante porque muitas vezes é traduzida como pensar e no hebraico significa mais do que isso. E a ideia de alguém ficar andando de um lado para o outro até que o tapete se gaste. É algo que ele contemplou, que ele pensou, ele ficou revivendo. Eu não duvido disso. Foi difícil para ele compreender totalmente, mas ele sempre tentava ver qual era o significado. E acho que quando nos alimentamos da palavra de Deus, e creio que podemos dizer a mesma coisa, algumas coisas aconteceram e começamos a lembrar e ler as Escrituras e queremos entender tudo que está ali. E é interessante porque anos depois vemos os mesmos versículos e tentamos entender e de repente eles são iluminados e eu digo, por que eu não vi isso há anos atrás? É verdade, é mesmo. E agora faz sentido, ou alguém prega algo e dá um significado que você não entendia totalmente e de repente você entende tudo. Como a cruz. Olha, eu era um jovem e fui salvo muito jovem. Eu ouvi a cruz, mas nunca chegou ao meu entendimento a profundidade que a cruz representa. Quando você começou a ensinar, criou raiz em meu coração. E eu disse, espera aí, é muito mais precioso do que isso. Agora eu vejo a cruz em qualquer lugar e é assim que tem que ser. Isso, é verdade. Agora, essas coisas, geralmente, você não aprende instantaneamente. Demora um tempo, crescemos na graça e no conhecimento do Senhor. É isso aí. Eu fico feliz de poder dizer que sei um pouco mais hoje do que sabia ontem, vamos dizer assim. E agradeço a Deus por isso. E a palavra dele hoje é muito mais importante para mim. Mas isso não acontece da noite para o dia, demora um tempo. E uma das razões, pois são coisas profundas e espirituais. E olha, tudo que nós somos tem a inclinação de seguir uma outra direção e tenta explicar em termos que vão de acordo com esse mundo. E na maioria das vezes não é o que quer dizer. Muita gente pensa que alguém que está pensando em algo ou perguntando algumas coisas para Deus não está tendo fé. Olha, estamos falando de se alimentar da palavra e tentar compreendê-la, tentando entender o que ela diz. Não quer dizer que estamos questionando o que ela diz. A fé tem a ver com isso, mas não é tudo. Sim, mas olha só, eu não quero falar por todos, mas estamos tentando dizer a mesma coisa. Queremos tirar o máximo possível disso aqui. Não quer dizer que não acreditamos no que diz, mas estamos tentando entender melhor. Não interpretar de outra maneira, mas entender o que quer dizer. E creio que Daniel está fazendo isso, tentando compreender essas coisas. Com certeza. É claro, ele olha para o passado e ele sabe o que Jeremias ensinou e foi muito influenciado por isso, olhando depois dos 70 anos que Israel passaria, mas temos que então ler a palavra de Deus para entender o que aconteceu antes e o que vem depois então fará sentido. Irmão Swagger, a palavra rosto aqui, explique. Meu rosto empalideceu. O que aconteceu? Eu pensava que era o jeito que ele estava olhando para as coisas. Será que foi só o rosto dele, a aparência, ou algo mais profundo? Acho que foi algo mais profundo que influenciou o rosto dele. Meu rosto empalideceu. Foi algo tão profundo no interior que afetou o exterior. Mas trouxe um grande impacto. É verdade. Olha, acredito que foi algo muito impactante para ele, em termos de sua atitude, seu pensamento, e isso mudou até o rosto dele.
Eu acho que eles podiam ver no olhar dele, eles não sabiam o que era, mas dava para ver que tinha algo atribulando Daniel, algo estava chamando a atenção dele além do normal. Certo. Acho que isso é óbvio. É isso que a palavra que você está descrevendo quer dizer, que é a palavra ziv no hebraico, quer dizer algo que sobressaiu, algo proeminente. E houve uma aparição, claro, alguns outros dicionários dizem que foi um esplendor, mas houve uma mudança em sua face que sobressaiu, que foi óbvio para os outros. E o que você acha que era isso? Será que ele ficou triste naquele momento? Ou ficou feliz? Ué, o que você acha? O segundo significado tem a ver com esplendor, então algo ali o iluminou também. Eu acho que foi uma alegria. Sim. Que a Bíblia diz que Israel vai voltar de certa maneira, Entendi. não é? E que o anticristo não vai vencer. E que o reino, o domínio e a grandeza do reino vai ser dada às pessoas, dos santos, do Altíssimo. E acho que tudo vai ficar bem, entendeu? Eu acho que houve uma tristeza, mas uma alegria, porque eles vão ter que passar por muitas dores e sofrimento até chegar em sua vitória. Verdade. Eu não tinha olhado para a frase, mas acho que a ideia aqui quer dizer que ele estava pensando em tantas visões. Depois que ele recebeu a resposta para a situação, ele ficou feliz, no sentido de dizer, uau, olha o nosso fim, isso aqui é maravilhoso. Eu acredito que fica negativo, porque ele ficou aterrorizado. Em outra tradução, palavra por palavra, nós vemos, meus pensamentos me deixaram aterrorizado e minha face mudou. Então vemos o mesmo olhar ou a mesma aparência aterrorizada. Então, mas a última frase, guardei todas essas coisas. Exatamente. Nem ele podia entender. Não sei o que ele falou, mas acho que as pessoas que estavam ouvindo não conseguiriam entender. Mas, verdade. Você acha que ele compartilhou isso com Sadraque, Mesaque e Abednego? Provavelmente não. Diz que ele guardou isso para si. Então isso seria difícil. Como é que você ensina algo assim para as pessoas do seu tempo? Como você passa essa informação da maneira que recebeu? Talvez demorou a vida dele inteira para entender. Bem, ele escreveu, não é? Graças a Deus por isso. Ele fez. E vemos que tem a ver com a doutrina dos evangelhos do ministério de Jesus em Apocalipse e conectamos tudo isso. Ele não teve esse conforto. Comece no versículo 1 do capítulo 8 de Daniel, por favor. No ano terceiro do reinado do rei Belsazar, apareceu-me uma visão a mim, Daniel, depois daquela que me apareceu no princípio. A frase no terceiro ano do reino de Belsazar quer dizer que essa visão veio 2 anos depois da visão do capítulo 7. Consequentemente, não foi muito tempo até cair o Império Babilônico, como descrito no capítulo 5. Cronologicamente, o capítulo 7 e o 8 vieram antes do capítulo 6. Pode ler o versículo 2. Na minha visão, eu me vi na cidade de Suzã, na província de Elão. Na visão, eu estava junto do canal de Ulai. Suzã era a cidade principal da Pérsia. O que Daniel estava fazendo em Suzã? A Bíblia não diz. Não fica claro. Não. Sabemos que ele era um emissário do rei e que era um conselheiro do rei. Então, porque deve ter os medos tido e os persas uma função. Foram eles que destruíram a Babilônia pouco tempo depois. Exatamente. Ele foi levado no reino deles. E para quem está escutando, quero mencionar que Elão também é conhecido como país do Irã hoje. E acho que isso tem muita importância e vamos mencionar mais isso nos próximos programas. Vamos falar dessa província. É verdade, isso mesmo, é verdade. Do que está por vir. E o nosso tempo acabou, podemos começar a falar de outra coisa, mas não vai dar tempo de falar muita coisa. Então, muito obrigado por estar conosco hoje. E mais uma vez, olha, eu quero te convidar para dizer para outras pessoas sobre o estudo na palavra, sobre a nossa rede de televisão, 24 horas por dia, 7 dias por semana. E recebemos mais cartas agora de pessoas que estão nos ouvindo pela primeira vez do que em qualquer outra época, e é bom ter você conosco. Louvamos a Deus pelo que Ele está fazendo em sua vida e queremos te ajudar a entender a palavra de Deus um pouco melhor.
Você pode orar conosco e por nós. Te amamos e Deus te abençoe. Obrigada por ter assistido o programa Estudo na Palavra.